Olá, pessoal. Eu sou Simone Barbizer Fortes, sou juíza federal em Santa Catarina e meu foco de atenção acadêmica é o direito previdenciário. Hoje a gente está aqui para seguir na discussão sobre as medidas de proteção social que estão sendo desenhadas para esse momento de crise derivada da pandemia do coronavírus. A gente vai conversar especialmente sobre o benefício chamado auxílio emergencial, que veio a lume no curso dessa semana. Na terça-feira, no dia 30 de março, o Senado Federal aprovou o projeto de lei 10.066, que tinha origem lá na Câmara de Deputados, criando essa prestação, o auxílio emergencial. O projeto deveria seguir a sanção, foi anunciada já na noite de ontem a sanção presidencial, ontem, dia 1º de abril, mas até amanhã de hoje, dia 2 de abril, não havia sido publicado no Diário Oficial. Então, nós ainda não temos um número de lei, mas eu tomo essa circunstância, tomo essa situação como um fato dado. Nós temos já uma lei aprovada, claro que ainda pendente de numeração, pendente da publicação, mas já consideramos como inserida no nosso sistema de proteção. Com isso, a gente avança muito realmente nos mecanismos protetivos que são alcançados aos trabalhadores para enfrentar o risco social, aliás, risco socioeconômico, derivado da Covid-19, que é a ausência de renda pela impossibilidade de trabalho, que deriva justamente das medidas de proteção, de precaução, de controle sanitário, que são, então, a quarentena e o isolamento social. Esse novo benefício, embora ele tenha como foco trabalhadores, e são trabalhadores aí especialmente por conta própria, sejam formais e informais, e também os empregados formais, todos eles de baixa renda, ele em princípio parece ter natureza mais assistencial que previdenciária. Especialmente ele vem no bojo de uma alteração prevista para a Lei 8742 de 93, que é a lei que trata da assistência social no Brasil. O auxílio emergencial vai ter, então, uma renda de R$600 por adulto, em princípio mantida por 3 meses, por até 3 meses, para os trabalhadores que, conforme vocês podem ver no quadro, não tendo emprego formal, sejam microempreendedores individuais, sejam contribuintes individuais, e aí como exemplo nós temos os autônomos e os trabalhadores eventuais, e vejam que aqui nós estamos nos movendo no mercado de trabalho formal, os microempreendedores e os contribuintes individuais estão dentro do universo de trabalhadores por conta própria formais, mas além deles, e daí aí talvez esteja o foco mais relevante, mais importante dessa nova legislação, os trabalhadores informais, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico, ou mesmo que ainda não inscritos, desde que comprovem o requisito de baixa renda familiar até o dia 20 de março de 2020. Esses trabalhadores devem ser maiores de 18 anos de idade, eles não podem estar no gozo de nenhum outro benefício previdenciário ou assistencial, incluído o seguro-desemprego ou programa de transferência de renda, exceto o Bolsa Família. E vocês podem ver no quadro que eu estou projetando, além disso, eles, como eu já disse, não podem ter emprego formal, eles devem integrar famílias de baixa renda, e a baixa renda considera-se aquela renda familiar mensal per capita que seja inferior a meio salário mínimo, ou seja, até meio salário mínimo, ou uma renda familiar total equivalente a 3 salários mínimos. E por fim, eles não podem ter recebido, no ano de 2018, o equivalente em rendimentos tributáveis de valor superior a R$ 28.559,70. Esse é o valor que corresponde ao valor de isenção de imposto de renda. E esse é especificamente um requisito que pode vir a cair. Nós já temos um projeto de lei aprovado no Senado que afasta esse requisito para fins de percepção do auxílio emergencial. É bem interessante realmente a gente pontuar que esse benefício ele pode ser recebido em duplicidade por unidade familiar. Então, se nós tivermos 2 adultos que integrem uma família que satisfaz o requisito de baixa renda familiar, é possível que essa família, em conjunto, receba R$ 1.200.
E um outro dado muito importante, muito interessante, é que essa duplicidade também vai acontecer de forma individual em relação à mulher que seja provedora de família monoparental. Então, a mulher que sozinha é chefe de família, sustenta uma família, a família se enquadra no conceito de baixa renda, também vai receber R$ 1.200 mensais. Com isso, né, a gente pode observar que o nosso quadro sobre os benefícios ou mecanismos de proteção social que vem a enfrentar, né, o risco social derivado do Covid-19, eles se ampliam. Né? Vocês podem ver que, de fato, né, além do seguro-desemprego na sua versão tradicional, além do que já vinha previsto lá na Lei 13.979, né, que era já para a situação emergencial, o pagamento de salário, porque o período de ausência ao trabalho, por conta de isolamento ou de quarentena, é considerada falta justificada. Além daquela discussão possível sobre a viabilidade de conceder auxílio-doença ao portador de Covid-19 que tenha sintomas leves, desde que superado nesse isolamento o prazo de 15 dias, nós temos agora o auxílio emergencial. E além dele, vocês observam que eu incluí um outro benefício, né, que é o benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, que foi aprovada na noite de ontem por medida provisória, né, e sobre o qual eu vou tratar no nosso próximo vídeo. Vejam que o sistema realmente já está bastante mais amplo. Essa aprovação do projeto, ela vem realmente como uma excelente notícia, né, como uma ótima notícia, especialmente se a gente considera lá o que era a proposta originária do governo, né, de um benefício que teria valor de R$ 200 mensais. Então, houve claramente uma ampliação aí da proteção e com um foco muitíssimo importante, que são os trabalhadores por conta própria, sejam formais, mas especialmente também os informais, né, que são aqueles que tinham praticamente nenhum sistema de proteção, né, eles estavam completamente a descoberto, tinham uma cobertura muito falha ou inexistente. Né? Então, realmente vem em muitíssimo boa hora. A gente espera agora que, de fato, a implementação também seja ágil para que essas pessoas possam receber o mais rápido possível esse auxílio. E como o próprio nome diz, é emergencial. Né? Essa lei, ela traz ainda uma outra medida bem interessante, que é a possibilidade de que seja antecipado o auxílio emergencial àqueles que tenham requerido já um benefício de prestação continuada, né, o chamado benefício assistencial. Então, a pessoa fez o requerimento de benefício assistencial e ele ainda não foi apreciado, até porque com essa crise toda há uma certa lentidão, né, na operacionalização disso. Então, a lei permite que, nessa situação, a pessoa que fez o requerimento receba o auxílio emergencial por um período de 3 meses. E nessa mesma linha, a lei também autoriza que o INSS antecipe, né, o pagamento de um salário mínimo mensal às pessoas que fizeram requerimento de auxílio-doença, que ainda não foi apreciado. Então, eu fiz o requerimento do auxílio-doença, eu ainda não tenho uma resposta. No período de crise, por até 3 meses, a lei autoriza o pagamento de um salário mínimo mensal. Ou até que seja feita a perícia médica para confirmar realmente se a pessoa tem direito ao auxílio-doença e aí sim ser calculado de acordo com o seu valor correto. Sobre ainda esse mesmo tema, vocês vejam que ontem foi aprovado no Senado Federal o projeto de lei 873, que visa ampliar esse universo essa esfera de atuação do auxílio emergencial. Né? O foco desse projeto era especificar, né, alguns tipos de trabalhador que se entendia que talvez por algum equívoco de interpretação pudessem ser considerados excluídos. Então, o projeto traz um rol de trabalhadores textualmente indicando que eles são beneficiários, devem ser beneficiários do auxílio emergencial. E aí vão estar, por exemplo, agricultores, taxistas, garçons, manicures, pescadores, caminhoneiros, então um rol aí de profissões. Também se incluem os sócios de empresas inativas e, é um ponto também muito importante, as mães adolescentes, que estavam excluídas porque são menores de 18 anos. E o outro ponto também é o que adota uma política de igualação. Né? Se nós tivermos um homem, né, um pai
chefe de família monoparental, né, também ele vai ter direito ao pagamento do auxílio emergencial em duplicidade. E, por fim, uma outra modificação, eu já mencionei antes, né, é a retirada, né, dentre as condições que se exige para que a pessoa possa ter acesso ao auxílio emergencial, da exigência de que ela esteja abaixo da faixa de isenção de imposto de renda lá em 2018. No lugar, né, o projeto sugere que, se a pessoa superar o limite de isenção de imposto de renda em 2020, ela vai ter que futuramente fazer a devolução do valor recebido. E isso sob a forma de pagamento de imposto de renda lá em 2022. É um projeto que tem origem no Senado, portanto, ele ainda vai à Câmara dos Deputados. É interessante, então é importante que a gente aguarde com atenção o avanço dessa proposta, assim como de todas as demais, sejam elas diretamente ligadas, né, à proteção social, à seguridade social, a mecanismos trabalhistas, sejam elas mesmo tocantes a outras dimensões, desde que elas possam impactar realmente na manutenção de renda e sustento das pessoas nesse período tão difícil que é o período da crise. Né? É muito importante que todos nós estejamos atentos para que possa vir, né, desse movimento realmente uma garantia de proteção social adequada e justa.